Shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Estamos iniciando mais essa live aí, para a glória de Deus, né? Vamos ver quem é que vai chegar aí. Você que vai entrar nessa live aí, vai dando o teu joinha, né? Que eu vou colocar no YouTube, ok? Isso vai me ajudar muito, tá bom? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Compartilhe o máximo de pessoas que vocês puderem e dão o seu like aí, tá bom? No nome de Jesus, vamos ver quem é que vai chegar aí, para a glória de Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Estou compartilhando para as pessoas aí. Amém. Vamos ver quem é que vai chegar aí. Hoje eu quero ministrar uma palavra para a sua vida, né? 3 maneiras de vencer a humilhação. De repente você já passou por alguma humilhação, ou está passando, né? No seu serviço, na sua casa, nos seus familiares. Hoje em dia as pessoas passam por humilhação, né? E tem pessoas que não conseguem vencer isso, se entristece, né? E eu quero falar para vocês nessa noite sobre isso, ok? Então hoje é 3 maneiras de vencer a humilhação. E quinta-feira no meu canal no YouTube, às 20 horas, se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve. 7 vitórias do Apocalipse que você precisa saber. O que é isso, pastor? Quinta-feira no meu canal eu vou falar sobre isso, né? Então vai lá, se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve que você vai saber. É bom para você aprender mais, né? Esse mundo como é que está. Então eu vou repetir, quinta-feira no meu canal, às 20 horas. 7 vitórias do Apocalipse que você precisa saber. Quinta-feira no meu canal no YouTube, às 20 horas, amém? Tiago Ribeiro, Shalom. Deus abençoe a sua vida e sua família, irmão. A Cris, Shalom. Deus abençoe a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Josefina, Shalom. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar 3 maneiras de vencer a humilhação. Você já passou por humilhação? Eu quero falar sobre isso nesta noite. Amém? Então, hoje é 3 maneiras de vencer a humilhação. Amém? Isso está lá em Gênesis capítulo 16, versículo do 8 em diante, mas nós vamos ver só o 8 e o 9, né? Berenice Silveira, Shalom, irmã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Então hoje 8 maneiras de vencer a humilhação. Você conhece alguém que está passando por humilhação?
Talvez você está passando por humilhação porque você é crente na sua família, no seu serviço, né? Algo que você conhece alguém. Compartilhe essa live para essa pessoa, que você vai ter um aprendizado muito grande aí que vai edificar muito a sua vida, ok? Então hoje é 3 maneiras de vencer a humilhação. E quinta-feira no meu canal no YouTube, enquanto vai vindo as pessoas aí, ó. Quinta-feira no meu canal às 20 horas 7 vitórias do Apocalipse que você precisa saber. E hoje é 3 maneiras de vencer a humilhação, ok? Está lá em Gênesis capítulo 16, versículo do 8 em diante. Perguntou-lhe Agar, a serva de Sarai, de onde viestes? Para onde vais? Respondeu-lhe ela, da presença de Sarai, minha senhora, vou fugir. Versículo 9. Disse-lhe ao anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora, e humilha-te debaixo das suas mãos. Agar, ela se sentiu, se você conhece a história de Agar, né? Ela era a serva da esposa de Abraão, a Saraia, né? E lá nós vamos aprender algo. Ela foi humilhada, se sentiu humilhada, na verdade, né? Por Sarai, a esposa de Abraão. Então ela ficou com raiva, ficou com ódio e saiu para ir para o deserto. Mas o Senhor a advertiu sobre isso. As pessoas hoje em dia, né, elas não gostam de se sentir humilhado pelo serviço na sua família, porque de repente você é crente e se zombam de você, falam de você, chamam você de careta, de quadrado, porque você não bebe, você não fuma, você não faz em festa, isso, aquele outro. Deus permite que você faça isso. Ele permite, ele não obriga ninguém a não fazer. É o Espírito Santo que vai tirando essa vontade das nossas vidas. Ele que faz, ele que trabalha na nossa vida, porque ele nos mostra que isso não tem nada que vai nos ajudar. É ele que vence, ele que convence o crente a não fazer mais isso, porque não tem mais graça. Quando a pessoa é do mundão, quando a pessoa é na carne, a pessoa vai fazer muitos desejos da carne, e isso é um deles, e outras coisas más, né? E às vezes o crente sofre por causa disso. Então, quem já não passou por uma humilhação, né? Então eu quero trazer 3 maneiras de vencer. Primeiro, a primeira maneira, busque um refrigério, ok? Às vezes a pessoa está não tira um período de descanso, de desaparecer a cabeça, às vezes precisa disso. E eu já me senti assim, no meu serviço eu tive que pedir férias, porque é uma fadiga, é uma coisa que desestressa, deixa você até mesmo angustiado, porque é direto, então você precisa de um descanso. Todos nós precisamos, né? E um dia, às vezes que você folga, ou 2, não vai adiantar muita coisa. Precisa de um refrigério. O Senhor te dá isso. Então eu quero ensinar nesta noite sobre isso, né? Como Agar, aconteceu com Agar. Olha só o que diz no Salmo 34, 7. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor, daqueles que o temem e os livra. Procure um local, um momento de refrigério, em oração, em meditação na palavra de Deus. Está cansado de ser humilhado? Deus, ele te ajuda. O Senhor, ele te ajuda. Lendo a palavra, orando, buscando o Senhor, você consegue ter paz. Porque o Senhor, ele nos ensina muita coisa dentro da palavra. O próprio Senhor Jesus, ele passou por humilhação. Ele deixou isso escrito em outras histórias também. Mas o próprio Senhor Jesus passou por uma humilhação muito grande. E ele passou essa humilhação, foi cuspido, foi pregado na cruz por mim e por você.
E tem muitas pessoas que não dão valor para isso. Não estão nem aí. O que o Senhor Jesus fez, o que Ele deixou para nós. Eu lhe pergunto, o que Ele fez para a sua vida? O que Ele está fazendo hoje? Ele te deu a salvação e tem muitas pessoas que não dão nem bola para isso. Ele deixou aprendizado dentro da palavra de Deus, para nós aprendermos com Ele. Com um homem de Deus, um pastor, uma pastora, você vai aprender muitas coisas também, se eles têm sabedoria. Se você lê a palavra e não aprende, não entende, um servo de Deus também vai te ensinar. Vai te mostrar como eu estou lhe ensinando. A humilhação, amado, às vezes é Deus trabalhando na nossa vida. Porque às vezes nós somos orgulhosos, porque às vezes nós estamos nariz empinado, eu não aceito que ninguém me humilha. E não é assim. Deus, Ele permitiu isso que acontecesse com Agar também. Ela não aguentou a humilhação, mas ela se sentiu um pouco o nariz empinado porque ela carregava um filho de Abraão. Ela estava se achando, mas Deus permitiu isso. Precisava trabalhar na vida de Agar. É algo que às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida, nós não entendemos. Como é que eu vou saber, pastor? Se você ler a palavra, você vai entender. Se você tem mais entendimento da palavra, você vai aprender mais ainda. Tem coisas que às vezes um crente, quando ele é um pouco nariz empinado, ele não aceita. Coisas de Deus que está trazendo para nós, para nos ensinar, para nós aprendermos. Muitas vezes nós somos mal agradecidos. Agar estava sendo mal agradecida a Sarai. Foi ela que falou para ela ter um filho com Abraão. Não foi Abraão e nem foi Deus, foi ela. E ela estava sendo mal agradecida. Ela estava se achando. Às vezes nós estamos empregados, nós temos que engolir caroço, que nem falam os caroços, os gaúchos. Nós temos que engolir, nós trabalhamos de empregado, mas o patrão sempre tem razão. Deus nos ensina isso, que nós temos que fazer, trabalhar para o nosso patrão como se nós estivéssemos trabalhando para Deus. Que Deus está vendo isso, Ele vai nos honrar na hora certa. Quando você passa na sua família também, que você é um crente, e tira o sarro de ti, já aconteceu com muitos. Quem não acontece isso? Ah, agora a fulano não bebe mais, não, né? Não vai mais à festa, não vai mais à festa do aniversário, isso aqui não se mistura. E isolam a gente. Mas é normal, Jesus também passou por isso. Jesus falou, sabe o quê? Jesus estava num lugar, em determinado lugar, e chegaram as pessoas e falaram, mestre, chamava ele daquele tempo de mestre de Jesus, né? Rabi, a sua família está aí. E Jesus falou o quê? A família minha é aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Porque a família dele não fazia isso. Para ver como é que é. Às vezes as pessoas dão valor por nada contra, né? Nós temos que entender, nós temos que honrar pai e mãe. Mas a palavra de Deus ensina muitas coisas também. Porque tem muitas pessoas que querem fazer, nós fazemos o que elas gostam de fazer. Mas nós, crentes, ensinamos a elas e elas não aceitam. Mas elas querem que nós ficamos fazendo o que elas querem. Fizemos o que agrada a ela. Nós não somos assim, nós temos que agradar ao Senhor. Jesus ensinou isso. Minha família é aquelas que fazem a vontade de meu Pai. O próprio Senhor Jesus falou isso. Porque os irmãos de Jesus não faziam. Né? Então, é uma coisa que você tem que saber entender isso também. A segunda maneira, ouça a voz de Deus. Agar ouviu a voz do anjo que estava falando com ela. Agar, volte para a sua senhora. O que Agar fez? Se você conhece a história, ela não ficou mais no deserto, ela voltou. Ela se arrependeu.
ela ouviu a Deus. E um detalhe, amados, ela não era totalmente uma serva do Senhor. Entende? Não era totalmente. É aquelas pessoas que às vezes estão em cima do muro, né? Não está firme com Deus. Agar era assim. E Deus estava trabalhando na vida dela. Entende isso? Como diz a pastora, nós temos que entender. Ela ouviu a Deus. Então, a segunda coisa que nós temos que ouvir é a Deus. Ouve o que Deus tem para a sua vida. Até tem uma irmãzinha que estava fazendo até casamento a nossa vizinha aqui, né? Ela pediu uma direção, foi no seminário. Quando a Cris ela não está no seminário, ela deve se lembrar disso. A respeito da carteira de motorista dela, que ela tentou. Eu disse, irmã, tenha paz no teu coração, dá um tempo, espera um pouco. Aí você pega, medita na palavra, ora a Deus e vai de novo e faça que vai dar tudo certo. Ela obedeceu uma direção que eu falei para ela, mas foi Deus que mandou falar isso para ela. E aconteceu o quê? Ela foi abençoada, conseguiu passar na carteira. Não sei se ela fez uma, 2 vezes e não conseguiu. Mas ela ouviu o profeta falar para ela uma direção e ela obedeceu. E é assim que muitas vezes as pessoas não recebem a bênção. Porque não ouvem a Deus. Agar ouviu a Deus. Deus pode estar falando com alguém aí nesta noite. O que Deus tem para mim? O que será que Deus quer falar comigo? E está falando com alguém que vai entrar nessa live depois, ou que está nessa live, não sei. Deus sabe. E ouvir a voz de Deus não é fácil. Tem gente que não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus fala na palavra, usa um profeta como é que está me usando agora para falar com alguém, e às vezes entra no ouvido e sai no outro. E nós temos que ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Tem uma dificuldade na sua vida? Tem crente, amado, que infelizmente eu sei que eu conheci uns assim, que não aceitam humilhação, são nariz empinado. Ah, pastor, mas a gente não é cavalo do diabo? Claro que não. Mas às vezes Deus permite você passar por alguma coisa. Tudo que tu planta, tu vai colher. E isso às vezes a pessoa acha que não é merecedor de ouvir isso, de passar por isso. De repente aconteceu alguma área na sua vida, Deus está trabalhando tudo na nossa vida, nós temos que entender algo, amado. Eu aprendi com 20 e poucos anos de ministério. Tudo na nossa vida tem um propósito. Eu estou aprendendo muitas coisas com o Senhor e a pastora também. E nós temos que aprender e aceitar. Tem pessoas que não aceitam. Às vezes gospem no prato, que nem aconteceu com Agar. Agar estava tendo um filho com Abraão e estava cuspindo, estava se achando. E Deus, Agar, te humilha. Deus está vendo tudo. E assim mesmo, a mulher de Abraão teve filho também. Isso é um aprendizado para nós. A segunda atitude de Agar foi ouvir a voz de Deus. Ela ouviu a voz de Deus e obedeceu. Às vezes tem pessoas que ouvem Deus falar durante o dia. Ouve Deus falar algo e não entende. Deus faz a pessoa sonhar. Entende isso aí? Deus falou com ela, ela não entendeu. E aí Deus permite que ela sonha para Deus falar, para ela avisar. Mas olha como Deus é bom ainda, mas Deus é bom e às vezes as pessoas não dão bola para isso. Não querem escutar. Se você é pai, você é mãe, você às vezes fala para o teu filho 1, 2 vezes, 3 vezes,
E às vezes ele não ouve. Nós também somos filhos de Deus. Às vezes nós também não entendemos o que Deus quer falar. Ele leva nós para algum lugar na nossa vida, permite alguma coisa na nossa vida, porque Ele está ensinando nós. O propósito é ensinar algo para nós aprendermos e para nós aprendermos viver a nossa vida como Ele quer, não como nós queremos. Às vezes Deus quer fazer algo na sua vida e você tranca. Porque você, ninguém vai me humilhar. Não é isso. Às vezes Deus permite que aconteça isso na sua vida porque Ele está trabalhando algo na sua vida. Nós somos um vaso quebrado que o Senhor Jesus, Ele nos molda, nos cuida, nos limpa e às vezes as pessoas não aceitam. É isso mesmo, Cristo. Como Jonas não obedeceu. E olha, Jonas, ele ouviu Deus falar, mas ele fez de conta que nem estava aí, não obedeceu. E aí o que aconteceu? Teve consequência. Primeiro, ele quase morreu num barco, ok? E colocou outras vidas em perigo. Ele teve que ser jogado no mar e um peixe engoliu ele. Ele ficou 3 dias lá dentro de um peixe. Imagina que fedor, amado. Aí ele teve que quê? Se humilhar. Ele não teve outro jeito. Tu não quer me obedecer? Deus faz assim. Tu vai ter que fazer isso. Se tu não fazer, tu vai ficar aí dentro do peixe. Tu vai ter que me obedecer. Deus pode levantar outra pessoa, mas nós temos que ser humilde e entender o que Deus está trabalhando na nossa vida. Eu estou falando isso para vocês que eu sei por que é. Eu vou entregar tudo que tem para entregar, mas não interessa se demorar 1 hora essa live. Mas eu vou falar tudo que o Espírito Santo está mandando falar. Porque Deus está falando com pessoas aí que às vezes Deus molda, trabalha, faz e às vezes dói. Eu já passei por isso. No começo da minha conversão era dolorido certas coisas que eu gostava de fazer e o Espírito Santo não queria. Sabe quando você está pegando assim uma coisa e mas eu gosto tanto, mas Deus não quer que eu fique com isso, Deus não permite isso, vai atrapalhar a minha vida, vai atrapalhar o meu ministério, vai atrapalhar a minha santificação, vai atrapalhar a minha vida com Deus. E aí você, e não adianta, se Deus quer. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei com quem é que Deus está falando aí, mas a pessoa vai entender. Deus já avisou muitas vezes, já falou muitas vezes, está falando de novo. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E às vezes as pessoas não entendem isso. Sabe quando você gospe num prato, não está dando o valor que tem, o que Deus fez. Nós temos que sempre olhar o que nós já passamos. Se nós já passamos fome, se nós já passamos por uma dificuldade, isso, aquele outro, e agora reclama da vida. Continuando. A terceira coisa, a terceira maneira, olha só, Gálatas 5, 22, 23, fala a respeito dos frutos do Espírito Santo. A pessoa tem que ter. Tu sabia se os 9 frutos do Espírito Santo, se tiver um que está faltando, Deus quer dar todos para nós. Às vezes Deus permite isso porque Ele está trabalhando em alguma área para você ter esse outro frutos do Espírito Santo. É assim, amado. Às vezes nós não entendemos como é que Deus trabalha, mas é assim. Terceira maneira, confiar em Deus. Confie em Deus. Está vendo tudo. Deus está vendo tudo o que você está passando. A Agar, ela não tinha certeza se Deus estava vendo. Ela estava se sentindo injustiçada. Sabe como é que é isso? Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou passando? Eu não mereço passar por isso. Ninguém está vendo que eu estou passando. Eu não mereço passar por isso, por aquele outro. Deus está vendo, amado. Fala para Deus.
Se você às vezes falar para uma pessoa que não é sábia, ela não vai saber te ajudar. E se você falar e ela falar a verdade para ti, tu tem que aguentar. Pega e aceita. Uma vez um profeta de Deus falava tanta coisa na igreja que tinha pessoas que estavam saindo da igreja. E ele falou assim, tem pessoas que estão saindo da igreja. Mas se o chapéu serviu, coloca na tua cabeça e aceita que é para Deus estar te puxando a orelha, no amor está te ensinando. Agora se não é, deixa passar, vai para outra pessoa. É para você, você tem que aceitar. Ah, eu tenho que fazer assim, vou fazer então. Vou obedecer a Deus. Agar obedeceu. E se ela não obedecesse, ela estava no deserto, com a barriga, querendo fugir da humilhação. Se achava muito, mas quando ela estava no deserto, ela viu o que ela ia passar no deserto. Ela podia morrer lá. E o anjo do Senhor teve misericórdia. Agar, vai lá e volta. Você já passou por um deserto? Ah, pastor, eu já passei. E às vezes as pessoas reclamam. Eu era um, amado, eu não tenho vergonha de dizer. A pastora Neuza fala, nós não podemos reclamar, não podemos murmurar. Não adianta nós orar e nós murmurar, daí Deus não vai nos abençoar. Olha o que aconteceu na Bíblia, nós temos o ensinamento da Bíblia, é verdade. Nós temos que só orar, Senhor. O Senhor quer que eu passe por isso? Amém. Mas eu sei que lá na frente, essa luz do fim do túnel vai aparecer. O Senhor vai me dar vitória. O Senhor está me ouvindo. O Senhor está me ajudando. O Senhor está me auxiliando. Deus foi tão misericordioso com Agar que ajudou ela. Deu uma direção para ela. O anjo do Senhor deu uma direção para Agar. Agar, volte. Vai para a tua senhora e obedeça. Porque Agar era escrava. Escrava hoje, amada, é como se você estivesse trabalhando para alguém. Você tinha patrão? Você tem um patrão? Você tem uma patroa? É assim? Ou a sua família está humilhando você? Não sei o que Deus está falando com alguém aí. Mas é assim. Os gaúchos têm que engolir caroço. Eu era um. Eu engoli muito caroço de patrão, mas eu não vou engolir mais caroço, eu vou ser patrão. Aí Deus me proporcionou. Só que é uma prisão, amado. Eu tinha um comércio também, era sábado, domingo, feriado. Eu dividia as coisas de Deus e as coisas do meu comércio. Não é fácil, não. Entende? Então eu preferia trabalhar de empregado, que aí eu fazia o meu horário e ia para casa. E é verdade. O patrão trabalha mais que um funcionário. O funcionário faz as horas dele e vai embora. Agora o patrão não. O patrão trabalha bem mais. Então é complicado. Então temos que confiar em Deus, porque Ele está vendo tudo. E colocar tudo nas mãos do Senhor, eu não consigo mais. Está nas tuas mãos, Senhor, me ajuda. E Ele faz, amado. Pode ter certeza que Ele faz. A Agar tinha essa aí, ela ouviu a Deus. Ela passou por isso, porque era uma permissão de Deus. Para de repente ela estava empinando o nariz. Entende? Ser mais humilde. Enquanto nós estiver trabalhando de empregado, enquanto nós estiver sendo crente, e as pessoas vão passar por isso. Eu já me acostumei. Entende? Então é assim. Nós temos que aceitar certas coisas que Deus permite na nossa vida. E se fortalecer nele. Crendo que Ele vai dar vitória. Amém? Deixa eu orar por você enquanto você vai pedir aí a oração, se você quiser, né? Amanhã, eu e a pastora Neuza vamos fazer a Santa Ceia do Yom Kippur, né? Yom Kippur. Amanhã é a ceia do Yom Kippur, ok? Às 20 horas no aplicativo Média, no seminário. Quem quiser participar, estão todos convidados para participar.
Amém? Você quer saber? Participe, que aí amanhã você vai saber mais. Qualquer coisa, nos procure no Zap, tá? Quinta-feira no meu canal no YouTube, ó. 7 vitórias do Apocalipse que você precisa saber. Amém? Glória a Deus. Vamos orar quem precisa aí então de oração. Amém? Oração por mim e minha família. Amém. Pai, eu oro pela Cris, Pai. Pela vida dela, pelos filhos dela, pelo marido dela, Pai. Em nome de Jesus. Amado Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nas nossas vidas. Venha com teu poder, venha com a tua unção agora, Pai. Acampa os teus anjos para proteger, Pai, a família da Cris, Pai, em nome de Jesus, do Igor, dos seus 3 filhos, em nome de Jesus. É para a tua glória, Senhor. Pai, eu te peço agora a tua proteção, Pai, divina, Pai. Em nome de Jesus, acampa os teus anjos para proteger cada pessoa, Pai. Assim como a Cris, com a família dela, as pessoas que estão nessa live e que vão entrar depois também. Em nome de Jesus, através do meu canal no YouTube. Você que está entrando no meu canal no YouTube, vai dando teu joinha aí, dando teu like. Se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Que Deus vai abençoar a sua vida. Vai abençoar a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus, é para a tua glória, Senhor. Nós oramos para cada pessoa, Pai. Sejam todos abençoados. Sejam todos libertos, sejam todos curados. Onde estiver uma pessoa que precisa de uma cura, precisa de uma libertação, nós profetizamos a cura, nós profetizamos saúde divina, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, na autoridade do nome de Jesus. Nós abençoamos as famílias, todas as pessoas que estão assistindo essa live, em nome de Jesus. E é para a tua glória, Senhor. Nós abençoamos a cada pessoa, no nome de Jesus. Amém? E amém. Deus abençoe cada um em nome de Jesus até quinta-feira e amanhã no seminário da Santa Ceia do Senhor. Amém. Tchau.